Deus, Pai querido, nessa tarde somos gratos a Ti, meu Deus, por estar na Tua presença, glorioso e eterno Deus. Muito obrigado, ó Deus querido, nessa tarde estar aqui reunido para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Senhor, o Senhor tem dado a nós durante o dia, Senhor, fôlego de vida para estar aqui nessa tarde, chegando-se à noite, se aproximando da noite, para, Senhor, reunir, e glorificar o Teu santo nome. Hoje estamos aqui no Ministério do Espírito, que o tema hoje desta mensagem é o Ministério do Espírito, e vai ser explanado em 2 Coríntios capítulo 3. Muito obrigado nessa tarde pelo fôlego de vida, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pela vida dos inscritos aí do canal Antônio Oliveira 080. Obrigado pelos irmãos que estão aqui reunidos. Muito obrigado, ó Deus querido, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Amém, querido? Graça e paz aos irmãos aqui, amém, queridos? Amém. Graças e paz, os inscritos aí do canal, muito obrigado por estar compartilhando esses vídeos, que é pregado aí aos domingos, às 5 da tarde, um pouquinho mais de 5 da tarde, às vezes a gente começa a pregação e fazer o vídeo. Muito obrigado mesmo, estamos alegres, contentes, satisfeitos, porque estamos nós no Ministério do Espírito, a nova e eterna aliança. Hoje nós vamos estar falando sobre o Ministério do Espírito. Olha, irmão, para a identificação do canal Antônio Oliveira 080, nós estamos aqui, nós escolhemos fazer uma placa, para a identificação melhor da nossa reunião, o Ministério do Espírito. Se os irmãos perceberem aí no canal, ó, tá muito bonita a placa, Então nós vamos participar todos os domingos, gravando os vídeos aí com essa placa, o Ministério do Espírito, a identificação do canal do irmão Antônio Oliveira 080. Todos nós escolhemos, essa frase aí que está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 8, o Ministério do Espírito. E hoje, para comemorar essa placa aqui, que é o primeiro dia que ela foi feita, nós vamos estar falando sobre o Ministério do Espírito. Isso é muito importante. O que é o Ministério do Espírito? O Ministério do Espírito é a nova e eterna aliança. O 2 Coríntios 3, vai falar tudo sobre a nova e eterna aliança. Vai comentar sobre a antiga e vai trazer o Ministério da Justiça, que é a nova e eterna aliança. Amém, queridos? É uma satisfação, irmão, estar pregando o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça está expandindo por todo o Brasil, até mesmo fora do Brasil. Esse Evangelho da Graça que tem libertado as pessoas do sistema religioso. Esse Evangelho da Graça que tem tirado as pessoas da escravidão. Esse Evangelho da Graça que tem restaurado o casamento, que tem identificado as pessoas o amor a Deus com mais intensidade. Por quê? O amor ao próximo foi a troca da aliança, dos 10 mandamentos para 2 mandamentos. Mateus, no capítulo de número 22, versículo 37 a 39, diz lá que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o próximo como a ti mesmo. Quando você conhece a graça, nós passamos a amar o próximo com mais intensidade. Por que abençoados aí do canal, por que abençoados aqui na reunião? Porque nós passamos a identificar que dentro do ser humano tem um espírito que foi formado, desde antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Então, todos os espíritos, eles foram formados desde antes da fundação do mundo. Por isso que o amor às pessoas aí fora é mais grande, porque nós não se achamos mais orgulhosos na religião, nós não se achamos mais orgulhosos na soberba, porque nós se tornamos mais humildes em amar o próximo, o amor ao próximo. Essa é a questão da nova aliança. A nova aliança ensina a amar mais o próximo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,16, por agora em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, agora não conhecemos mais desse modo. Olha o que Paulo está falando. Porque se eu olhar a carne do meu irmão, se eu olhar a carne minha, nós vamos estar errando. Todos erram na carne. Mas Paulo diz, olhar para o Espírito. A identificação de Paulo, a conversão de Paulo, ela é identificação
identificar o Espírito e passar a convenção dos irmãos para eles entenderem o que é o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é a nova e eterna aliança que vai ser pregada aqui nessa tarde. Amém, queridos? Só para os irmãos entenderem a abertura aí dessa reunião. Amém, queridos? Nós vamos estar abrindo nossa Bíblia no capítulo 2 Coríntios 2, capítulo de número 3, né? Nós vamos ler versículo por versículo e vamos estar passando para os irmãos entender sobre esse capítulo. Para mim, irmão, esse capítulo é um dos capítulos mais interessantes da Bíblia. Interessante no sentido de compreensão, de entendimento. Por quê? Porque Paulo, ele cita aqui as duas alianças, né? Isso aí é muito importante. Ele neutraliza a antiga aliança nesse capítulo e valoriza a justiça do Espírito, que quer o quê? A ressurreição de Cristo, que são os benefícios da cruz. Paulo ele prega sobre os benefícios da cruz, a justiça, o ministério do Espírito. Então nós vamos estar lendo aqui e passando para os irmãos esse entendimento, para os irmãos entender o ministério do Espírito. Amém, querido? Nós, para frisar aqui para os irmãos, Ministério do Espírito, nós fizemos aqui essa placa aqui, ó. Tá vendo? Nós colocamos uma mente iluminada aqui, que todos que conhecem a graça de Deus, ele passa a ter a mente iluminada. Por quê? Porque ele passa a servir a um Criador, que é Pai do seu Espírito. Hebreus 12, 9. Por quê? Porque Deus sendo o Pai do nosso Espírito, nós passamos a entender que mente iluminada é você entender a graça e ser filho, que é o Pai do nosso Espírito. Deus, o nosso Criador, que nos fez antes da fundação do mundo, Efésios 1,4, quer dizer, Ele é Pai do nosso Espírito, nós somos filhos, e por ser filho, nós reverenciamos o nosso Criador, Hebreus 12, 28. Então, olha aqui, a gente colocou aqui na mente, e nós colocamos um versículo, para os irmãos entenderem. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aqui tem um ponto de interrogação, Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Paulo aqui, ele está citando o Jesus da cara, o Jesus de Nazaré, Aqui ele já cita, mas nós temos a mente de Cristo. Ele está citando aqui a ressurreição, o Espírito. Isso aqui é muito interessante nós entender isso aqui, para os irmãos que estão aqui e os irmãos aí do canal, amém, queridos? E nós vamos estar falando, a gente colocou a Bíblia aqui, tá vendo, irmão? Ó. Então isso é muito importante para os irmãos entenderem. A partir dos vídeos daqui em diante vai estar essa placa e nós vamos estar gravando para os irmãos entender cada vez mais esse ministério do Espírito. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Vamos lá. Vamos entender. Eu vou ler aí e vou explicando. E dentro desse capítulo, irmão, eu gosto tanto, mas tanto desse capítulo 2 Coríntios 3, porque eu ando toda a Bíblia. Eu ando toda a Bíblia nesse capítulo. Por quê? Porque aqui estão as duas alianças. A antiga aliança e a velha aliança. A antiga aliança e a nova aliança, perdão. Então, eu navego, se eu for navegar, eu navego em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nesse capítulo aqui. Isso nos dá a entender o entendimento correto, desse capítulo 2 Coríntios 3. Porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos, ou nós só citamos como alguns de carta de recomendação para vós, ou de recomendações de vós? A pergunta, olha o ponto de interrogação. Vós sois a nossa carta escrita, Paulo falando, em nossos corações conhecida e lida por todos os homens. Irmão, isso aqui é muito importante nós entender aqui. Paulo diz assim, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecido por todos os homens. O que é que Paulo está querendo dizer? O que é que Paulo está citando aqui? Porque, irmão, na antiga aliança, os profetas, eles sempre pregavam a nova e eterna aliança, mas precisava chegar o quê? A conquista da nova e eterna aliança. Todos os profetas, quando você vai para Jeremias, vamos entender aqui, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, em nossos corações. Vamos entender isso aqui, irmão. Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Vamos entender aqui. Jeremias 31, versículo 33, para os irmãos entenderem do que eu estou falando. Olha o que Jeremias profetizou aí de 700 a 800 anos antes de Jesus se revestir de carne em Jerusalém.
Vamos lá, Jeremias 31, 33. E esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e escrevi nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão meu povo. Tá vendo, irmão? As cartas escritas em vossos corações, no ministério do Espírito, o Espírito. Então Paulo, ele cita aqui os profetas, né, já escrito por Jeremias, né, falando da nova e eterna aliança que seria feita depois da ressurreição de Cristo. Agora vamos lá para Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20. Ezequiel 11, versículo 19 e 20. Os irmãos que achou aí, pode ler aí para nós entender. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Olha só, irmão, tá vendo? Citando aqui também Ezequiel, a nova aliança. Isso aí, né? Olha quantos anos a profecia antes de Jesus formar a carne, antes de se revestir em carne em Jerusalém. Quantos anos, irmão? Isso aqui é muito interessante. Agora vamos lá para Ezequiel 36, 26, 27, irmão. Ezequiel 36, 26 e 27. Vamos lá entender? Vamos lá entender. Eu estou apenas no versículo 2 do capítulo 3, hein, irmão? Pode Darei ler. a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Olha só, tá citando aqui todo o versículo de número 2, irmão. Nós estamos indo, né, naquilo que está representando esse versículo aqui, versículo de número 2. Agora vamos lá para Hebreus 8, versículo de número 10. O que Paulo também falou? Paulo usa o livro de Jeremias para falar, né, desse coração. Vai, pode ler, irmão. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A escrita do Espírito seria onde, irmão? Nos vossos corações. Para o entendimento. Irmão, isso é muito, mas é muito importante entender isso aqui, né? Vamos agora completar aqui o versículo de número 3, irmão. Versículo número 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta escrita, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas da carne do coração. Olha o que os irmãos leram aí. Olha só o que os irmãos leram na antiga aliança, mas está lendo no ministério do Espírito, a ressurreição de Cristo. Porque o que Paulo pregava, irmão, era o Espírito de Deus. O Paulo não pregava mais o Jesus da carne. Paulo diz assim, deixando, né, os rudimentos elementares da doutrina de Cristo, Hebreus 6:1, né, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo as obras mortas de arrependimento. Aí dá uma lista lá, o que eram as obras mortas do arrependimento? A doutrina dos batismos, da imposição de mão, né, do juízo eterno, da ressurreição de mortos. Lá está uma lista lá no capítulo 6 de Hebreu, que era obras mortas, era a doutrina do Jesus da carne. Jesus da carne, ele cumpriu a lei. Jesus da carne, tem muitas pessoas que falam, Jesus batizou para dar exemplo. Não, Jesus não batizou para dar exemplo não, porque Jesus não tinha pecado. O batismo era para arrependimento de pecado. E todos que batizavam lá, irmão, na lei, né, não tirava pecado, porque a lei era maldição, a lei era maldita. Aquilo lá era simbólico, era só a aparição do Jesus da carne. Lembra que o João falou, 1:29 lá, João 1:29, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o João estava citando o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E esse pecado foi tirado quando, pregador? Depois da ressurreição de Cristo. Hebreus 9:26 diz lá que o pecado foi aniquilado pela morte de Cristo. Então o pecado foi aniquilado. Esse é o entendimento, abençoado. Vamos lá ao versículo número 4.
E por Cristo temos tal esperança. E por Cristo temos tal esperança. Não. E por Cristo temos a tal confiança em Deus. Aí o versículo de número 5. Não sejamos capazes nós mesmos de pensar alguma coisa, se de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo falou assim, nós não podemos fazer nada por nós mesmos, nós não fizemos nada, nós não vamos fazer nada. Porque tudo que acontece agora é Deus que capacita. A capacidade vem de Deus. De quê? De entender o ministério do Espírito. Porque Deus dá dons, irmão. Nesse Espírito, Deus dá dom de interpretação, de entendimento. Deus dá dom de pastorear, não como título, mas como dom. Deus dá dom para evangelista. Deus dá dom de profetizar. Deus tem vários dons. As pessoas têm um entendimento de interpretação de dons. E Deus deu isso a todos. Quando você vai para Efésios 4 lá, versículo de número 11, né? E no versículo 7 em diante está dizendo lá que Deus deu dom aos homens, levou o cativo ao cativeiro, né? E deu dom aos homens. E as pessoas, né, que com má fé, pega isso e coloca como um título. Você tem que obedecer fulano, ciclano. Não, você tem que obedecer a Cristo. Se nós não obedecemos a Cristo, nós anulamos a ressurreição, que é o ministério do Espírito, a nova e eterna aliança. Versículo de número 6, irmão. O qual fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento. Paulo era ministro de quem, irmão? Do Novo Testamento. Então Paulo não era ministro da Antiga Aliança. Paulo só cita a Antiga Aliança nas suas 14 cartas, né? Por quê? Para entendimento do gentio. Porque os gentios foram salvos pela graça, né? E Jesus salvou o que estava debaixo da lei, né? E o gentio não participava da lei, mas os gentios foram salvos pela graça, né? O que acontece nos ministérios, né? Em grandes congregações que está acontecendo aí, em grandes ministérios? Eles não pregam o ministério do Espírito, eles pregam a Antiga Aliança, né? Judaiza todo o povo, todos os filhos, né? Fazendo com que as pessoas não entendam o ministério do Espírito. Isso aqui, irmão, é muito importante nós entender isso aí. E vamos completar aqui o versículo número 6. Fez ministro de uma novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra o que, irmão? Mata. E o Espírito o que? Vivifica. Vamos lá, Romanos, vamos ver o que Paulo falou. Romanos, capítulo de número 7, o que Paulo falou sobre isso? Capítulo de número 7, versículos 5 e 6. Vamos ver o que Paulo falou sobre isso? Né? Olha só, irmão, é muito importante você entender isso aqui. Vou completar aqui o versículo número 6. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha o que Paulo falou, 7, 5 e 6. Vamos lá, irmão. Pois quando... 7, 5 e 6? Não. Capítulo 7, Pois 5. quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, A lei, irmão. os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos tinha mantido prisioneiros. Por isso nós somos livres para servir a Deus, não de maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas de maneira nova, obedecendo ao Espírito. Oh, glória! Olha o ministério do Espírito aqui, irmão. Olha o que Paulo fala aqui. Irmão, isso é muito glorioso, esse entendimento. Quando você passa a entender essas duas alianças aqui, irmãos, você passa a entender o seguinte: não sou mais escravo dos homens. Todos que estão reunindo aqui, ninguém é escravo do ministro Eliomar, ninguém é escravo do Jocelino, ninguém é escravo do ministro Laudelino, ninguém é escravo do ministro Antônio, do ministro Joalício, da ministra lá Alvina, ninguém é escravo aqui, irmão. Ninguém é escravo de ninguém. Nós compreendemos o nosso Pai e adoramos o Pai no Espírito, né? E reverenciamos o Pai. Quer ver? Olha lá, vamos lá para Hebreus 12, versículo de número 9. Depois nós vamos para Hebreus 12, 23. Vamos lá. Além disso, tínhamos, pois, humanos que nos disciplinavam. Humanos quer dizer, olha ali, irmão, a tradução Além disso, ali. tínhamos pais humanos
que nos disciplinavam e nos respeitávamos. Para um minutinho, irmão, depois você continua. Quando a Bíblia de humanos, ele está falando dos pais. Dependendo da tradução, a Bíblia fala pais. Tínhamos nossos pais que nos corrigiam, né? Porque a tradução da Bíblia dele é um pouco diferente, mas é a mesma tradução. Vai, continua, irmão. Quanto mais devemos submeter ao nosso Pai do Espírito. Olha, tá vendo? Deus, o ministério do Espírito, isso quer dizer o quê? Quando Paulo pregava, ele pregava sobre o Espírito, irmão. Paulo apresentava o Espírito. Por que Paulo apanhou tanto? 2 Coríntios 11, 24 a 28 diz que ele foi açoitado, né, apedrejado. Paulo desceu num cesto. Paulo em perigo de morte do gentio, em perigo de todos da nação dele. Lá tem uma lista completa lá, 2 Coríntios 11, 24 e 28. Então isso é muito importante nós entender isso aqui, irmão. E completando aqui o versículo de número... Vem, irmão, completa aí. Hebreus 12, 23. 12, 23. Hebreus 12, 23. Só para os irmãos entenderem aqui e os irmãos aí do canal entender. Vamos lá, os inscritos aí. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos aperfeiçoado. Tá vendo, irmão? O ministério do Espírito, o Espírito do justo aperfeiçoado. Por que Jesus falou com a mulher samaritana? Capítulo 4 de João lá, né? A mulher disse assim, olha, nossos pais mandam que nós adoremos no Monte Herezim. O Senhor disse que era em Jerusalém, e aí Jesus responde para ela, olha, vai chegar o dia, a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. João 4, 23, 24. Então, irmão, o ministério do Espírito é isso. Paulo apresentava o Espírito, né, às pessoas, e as pessoas passavam a entender a ressurreição de Cristo. Porque se nós não entendemos a ressurreição de Cristo, nós nunca vamos entender o ministério do Espírito. É o que a religião, a antiga, como se diz, a tradição religiosa, a teologia antiga aí, prega a lei e não entende o ministério do Espírito. Por quê? Porque não dá crédito à ressurreição de Cristo. Paulo diz em Gálatas 2:21, ele diz lá, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Paulo diz, eu não anulo, porque a justiça não era baseada na lei depois da ressurreição, era baseado em quê? Na fé. Nós precisamos crer em Cristo que na fé, não nas obras, não no sacrifício. Diz lá em Oséias 6,6 que nós temos que fazer, que Deus não quer sacrifício. Deus não quer sacrifício. O sacrifício, irmão, foi no sangue de Cristo para ter esse nome lindo aqui, ó, 2 Coríntios, né, capítulo 3, versículo 8, o ministério do Espírito. O que eu quero que os irmãos entendam, que quando Paulo cita aqui o ministério do Espírito em 2 Coríntios, né, 3:8, tem um ponto de interrogação, mas lá no versículo 9 vai arrematar o Espírito, né, o ministério do Espírito. Vamos lá, versículo de número 9. Vou ler aqui para os irmãos. Como será, né? Não, porque se o ministério da condenação foi glorioso, e muito mais excederá em glória em ministério, o que, irmão? Da justiça. Então o ministério do Espírito, que Paulo quis dizer, é o ministério, que, irmão? Da justiça. Ponto aí, ó. Aí tem um ponto, ó. Acabou. Quando ele fala ministério de justiça ali no versículo número 8, tem um ponto de interrogação. Mas quando ele cita lá o ministério da justiça, ponto. Ele está citando, acabou, irmão. O que foi feito, né, lá na letra, que é a letra mata em pedra, escrita em pedra, acabou. Agora é o ministério da justiça, que é o ministério do Espírito. Ele traduziu o ministério da justiça. Ó, como é importante, irmão, nós entender isso aí. Versículo de número 10. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa da excelente glória. Porque o que era transitório foi para a glória, irmão. Agora eu vou fazer os irmãos entender isso aqui. É muito importante os irmãos entenderem o que eu vou passar para os irmãos aqui, irmão. Vamos lá, Êxodo. Olha, presta muita atenção, irmão, para os irmãos entenderem, ó.
Ó, olha só o versículo número 10. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa da excelente glória. Porque se o ministério que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. O ministério que era transitório foi para a glória. Como que esse ministério da antiga aliança foi conquistado? Êxodo capítulo 9. Vamos lá, irmãos. Êxodo capítulo, deixa eu olhar aqui certinho, capítulo 19, irmão. Êxodo 19, versículo 16 ao 20. Por que Paulo chama o ministério da antiga aliança de glória? Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, é isso aí? Isso aí mesmo, pode ir. Houve trovões e raios, densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos os acampamentos tremeram e temeram. Pode continuar, irmão. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram só no pé do monte. Pode continuar, até o 20, irmão. Ao monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça, como se de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés subiu. Foi até o 20. Irmão, que glória que foi, irmão. Imagina, irmão Antônio, essa glória que Paulo chama aqui. Se a glória subiu, que foi transitória, essa glória aí, o que Moisés estava fazendo? Era a placa dos 10 mandamentos, irmão. Era uma glória. Porque o pessoal ele ficou tão incomodado com a subida de Moisés lá, que eles fizeram um bezerro de ouro lá para adorar. Moisés ficou quantos dias lá? O irmão lembra? 40 dias e 40 noites. Irmão, é muito importante você entender isso. Quer dizer, a antiga aliança, um ministério de glória. Por quê? Porque foi o próprio Deus que fez, escreveu com o seu próprio Deus as placas dos 10 mandamentos. Isso que é importante nós entendermos, irmão. Daqui a pouco nós vamos chegar lá no véu de Moisés. Vamos lá para o versículo de número 11. Porque se o que era transitório foi para agora, muito mais excelente glória permanece. O que é? A excelente glória permanece. O ministério do Espírito. Excelente glória que permanece. Aí o versículo de número 12. Pois tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Olha só, irmão, nós vamos entender coisas maravilhosas aqui, ó. E não somos como Moisés, irmão. As pessoas de lá, da antiga aliança, até se converter, conhecer a Cristo, a sua ressurreição, eles eram apaixonados por Moisés. Eles eram muito, mas muito apaixonados por Moisés. Por quê? Porque Deus, Moisés dizia que tinha a língua pesada, que não sabia falar com o povo, mas eu uso Arão, para fazer os milagres, e você fala, e você fala Moisés, não, eu tenho língua pesada. Alguns irmãos até citam que Moisés era gago. Não, Moisés não tinha uma boa oratória, Moisés não sabia falar, mas Deus usou Arão, e Moisés fazia o quê? Os milagres, irmão. Então, o seu Arão vai como a sua fala ao povo, e tu será como Deus. Então, como ele era por Deus, o povo ficou apaixonado por Moisés. E até hoje, irmão, aqui nós vamos ler mais na frente aqui, quando eles abrem a antiga aliança, o véu está posto. Por quê? Porque eles só têm a antiga aliança para doutrinar os filhos, não no ministério do Espírito, que é a ressurreição de Cristo. Isso aí é muito importante nós entender isso aí, irmão. Aí o versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente o fim daquilo que era transitório. O que Paulo está citando aqui? Êxodo, vamos lá. Êxodo
capítulo 34, versículo 29 a 35, irmão. Êxodo 34, versículo 29 ao 35. Paulo está citando aqui o livro do Êxodo. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando 2 placas da alianças, e seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado a Deus, mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés quando viram o seu rosto brilhando. Porém Moisés o chamou, e Arão a todos os líderes do povo, e chegaram perto dele. Ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Pode continuar, irmão. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele abriu o rosto com o véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel, tudo o que Deus lhe havia mandado dizer. E o povo via o rosto, continuava brilhando, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até que estava de novo na tenda para falar com Deus. Amém, querido. Até aí. Quer dizer, Moisés cobria o rosto com quem, irmão? Com o véu. Então Paulo está citando o livro do Êxodo, está citando Moisés, a antiga aliança, a questão das tábuas feitas ali pelo dedo de Deus, né? Para Moisés trazer aos filhos de Israel, que eram os 10 mandamentos. Foi uma glória muito grande, irmão. Só que Deus estava errado ao fazer isso aí? Não. Deus estava ali, né, fazendo a velha aliança através dos 10 mandamentos ali, né? Então, o que aconteceu? O Paulo, ele cita o Moisés ali porque foi uma glória muito grande. E o povo aprendeu a ficar apaixonado por Moisés, pensando que Moisés era Deus. Até hoje, irmão, as pessoas só lêem a antiga aliança. E Moisés bate no mar e o mar se abre. E Moisés no monte orando. Jejua, irmão, você tem que jejuar, você tem que subir no monte, buscar a Deus. Até hoje eles estão na antiga aliança, sabendo que o Espírito, né, de Deus habita dentro, né, dele. Por quê? Porque nós estamos no ministério do Espírito, nós não estamos mais no ministério, né, de condenação e morte. Se o ministério de condenação e morte foi para a glória, olha só, quer dizer, Deus ele tira o ministério de condenação e morte. Quer ver onde está escrito isso? Vamos lá para Romanos 8:2. Romanos 8:2. Vamos lá? Vamos entender? Romanos 8, versículo de número 2. Quem achou pode ler aí, irmãos. Romanos 8:2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Acabou, irmão. O que era a morte? A lei. A lei que condenava, a lei que apedrejava, né? A lei que Paulo servia antes da conversão ao ministério do Espírito. Paulo era assim, Paulo era judaizante, né, convertido ao farisaísmo, e ele obedecia, né, os seus rabinos lá da antiguidade, daquela geração, né, matava as pessoas, prendia as pessoas, ele consentiu na morte de Estevão. Capítulo 7 de Atos diz lá que Estevão foi apedrejado ao ponto de render o seu espírito. Senhor, né, receba o meu espírito. Paulo era o quê? Convertido ao farisaísmo, ele dizia que servia a Deus lá no ministério, né, de condenação e morte, mas o ministério de condenação e morte, irmão, foi eliminado no corpo de Cristo. Agora nós estamos no ministério do Espírito, crer em Cristo que pela fé. Isso que é importante nós entender. Você que é inscrito do canal aí, isso é muito importante você entender. Nós temos que agir pela fé, sem as obras, sem sacrifício, sem dízimo, sem batismo, sem consagração, sem jejum, sem campanha de ter 3 dias, sem campanha de 7 dias, campanha de 30 dias. Isso aí foi abolido por Cristo na antiga aliança. É para você entender sobre o sacrifício,
Porque o homem, ele não é salvo pelo que ele faz ou que há de fazer. O homem foi salvo pela graça. O sangue de Cristo fez a redenção completa, irmão. Oh, glória! Olha só o que é que Paulo falou lá em Hebreus 10, versículo 20, 19 e 20. Isso é muito importante para nós entender. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Vamos entender. Quem achou pode ler, irmãos. Glória a Deus. Portanto, irmãos, temos a plena confiança para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é do seu corpo. Tá vendo, irmão? Ele consagrou o novo e vivo caminho, que consagrou em quem, irmão? No seu corpo. Novo e vivo caminho. Se eu fico no velho caminho, na antiga aliança, ô irmão, meu Deus do céu. Quer ver? Vamos lá para Romanos. Romanos 6, versículo de número 6. Vamos lá, irmão. Vamos entender o que Paulo falou sobre isso. Romanos 6,6. Quem achou pode ler. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. O velho homem, né, irmão? Oh, glória! Isso é muito importante nós entender isso aí, irmão. E glória! Irmãos, o mais interessante que na prática do Jesus da carne, só para os irmãos entenderem, na prática do Jesus da carne, Jesus já pregava isso desde a antiga aliança, o sacrifício da Páscoa. Quer ver o que Jesus falava? Vamos lá para Lucas 22, 19, 20. Olha o que Jesus fazia, irmão. Olha o que Jesus fazia lá. E as pessoas que estavam ao lado de Cristo não entendeu a ressurreição de Cristo, por isso que Cristo salvou Paulo para pregar sobre o ministério do Espírito, que é o ministério da justiça. Isso é importante nós entendermos isso aí. Vamos lá, irmão, quem achou pode ler aí. Tomando o pão e deu graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Continua. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Olha só, o cálice da nova e eterna aliança. Ministério do Espírito. Por isso que Paulo diz, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Paulo está falando do Jesus da carne. Jesus da carne apresentava a Páscoa. Mas nós temos a mente de Cristo. Ô, glória! Quantos podem aplaudir a Cristo aqui, irmão? Olha o entendimento maravilhoso, irmão. Ô, Jesus! Então, irmão, o ministério do Espírito é a nova e eterna aliança, que Paulo chama no versículo 9, ministério da justiça. Ô, irmão, Paulo cansa de falar. E tendo, pois, justificado, temos paz com Deus. Paulo fala sobre a justificação, diferente de 1 João 2,1, né? Se vos pecar, tem um advogado para com o Pai. João não entendia, João não sabia o que era graça. João entendia o que era circuncisão. O advogado, né, era o Jesus da carne. Ele divulgava ações da lei diante do Pai, que era ele mesmo. Ele só se revestiu de carne. Então o ministério do Espírito, né, foi totalmente posto no espírito de Paulo. Paulo, quando desce do terceiro céu, né, ele já começa a combater toda a lei. Paulo, irmão, foi um combatente da lei mosaica, a lei que o sacrifício, né, continuava na transição, irmão, da lei, da ressurreição de Cristo. O templo ficou, né, 37 anos de pé. A era 70, o templo ruim, o templo cai, a devastação de Jerusalém, porque era uma profecia de Jesus, né? Lucas, né, 19, 43 e 44, quando Jesus sobe no Monte das Oliveiras, ele profetiza sobre a cidade, chorando e profetizando: se soubesse o teu dia, né? Então Jesus faz uma lista ali: cercarão de trincheira por todos os lados, e teus filhos serão, irmão,
Que coisa tremenda que era a profecia do Jesus da carne. É fácil de entender isso aí. É muito simples. E Jesus estava falando o quê? Sobre a queda do templo. Porque depois da ressurreição de Cristo, irmão, o templo ficou de pé 37 anos e havia a transição da lei, né? E do ministério do Espírito. Então Paulo estava pregando, né, sobre a vinda do Jesus da carne, que era o juízo, o Jesus das nuvens. Paulo também falou, porque Paulo usava 24 de Mateus, Paulo usava a antiga aliança, porque o juízo viria. O juízo viria. Vamos ver o que Paulo fala em Romanos 5,18, irmão. Romanos 5,18. Vamos lá para nós entender sobre isso aí. Porque o templo, quando ele estava de pé, né, Paulo tinha a dificuldade porque as pessoas estavam convertidas ainda à antiga aliança, né, o ministério de condenação e morte. Cristo já tinha tirado 100% na sua ressurreição, mas a lei física continuou 37 anos. Vai ler, irmão. Consequentemente, assim como só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida de todos os homens. Tá vendo, irmão? Olha só o que o ministério do Espírito fez, trazendo a justificação de todos os homens, porque os homens estavam condenados, né? Deus não trouxe o homem para viver em condenação. Deus trouxe o homem o quê? Para adorar ele em espírito, mas em liberdade, né? Eles costumam falar aí, irmão, que o homem tem um livre-arbítrio, mas Deus não deu livre-arbítrio ao homem, não, irmão. Porque nós somos espírito predestinado. Esse negócio essa coisa aí de Deus deu livre-arbítrio ao homem, não precisava de Jesus morrer na cruz. Precisava? Não precisava. Porque os espíritos pertencem a Deus. Todos os espíritos pertencem a Deus, irmão. Na carne, sim, eu tenho um livre-arbítrio de escolher uma camisa bonita, né? Escolher um sapato bonito, escolher um óculos preto, um óculos amarelo. Eu tenho essa liberdade, eu tenho um livre-arbítrio, né? De ir para uma festa, eu tenho esse livre-arbítrio. Mas no espírito, irmão, ninguém tem livre-arbítrio, porque o espírito pertence a Deus. Isso aí que é importante nós entender isso aí. Agora vamos continuar aqui, irmão. Continuar aqui. Capítulo 2 Coríntios 3, versículo de número 14, né, irmão? 14. Mas o sentido foram endurecido, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Por que foi abolido por Cristo? Vamos entender? Vamos entender por que foi abolido por Cristo. Hebreus 7,19. Leia, irmão. O porquê que foi abolido por Cristo. Hebreus 7,19 responde. É muito simples você entender isso aí. Vamos lá? Hebreus 7,9. 7,19. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo induzida a uma esperança superior, pelo qual nos aproximamos de Deus. Tá vendo? Leia aí, Juscelino, na sua tradução aí. Pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Tá vendo, irmão? Olha só. Olha que coisa linda você entender isso aí. Lê o 18. Assim que a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor por meio da qual chegamos perto. Então, a antiga aliança vale o que hoje, irmão? Nada. Nos rudimentos, viu, irmão? Na letra não, a letra foi escrita por Criador. É para os irmãos entenderem isso. Porque, por isso que Paulo fala em Hebreus 6, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Eram os rudimentos, irmão. A letra não, a letra, né? Deus te salvou, te libertou, Deus é soberano, Deus é onisciente, tem no livro de Salmo, Deus é onisciente, tem no livro de Salmo. Então essa letra é abençoada. Nós temos que entender só o ministério do Espírito para não condenar a antiga aliança no sentido da letra, dos rudimentos. Tem muitos pregadores da graça que estão anulando a antiga aliança todinho no sentido da letra. Mas Cristo anulou foi os rudimentos, irmão. Os rudimentos, só para os irmãos entenderem isso aí. Vamos ler o 15 agora, irmão.
Até hoje, quando é lido Moisés, até hoje quando Paulo fala, não é hoje aqui não, viu, irmão? É lá, há mais de 2000 anos atrás. Tem pessoas que leem a Bíblia até hoje, mas hoje é verdade, né? Paulo está falando daquela geração lá, até hoje, né? Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Versículo 16. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu... Quando se converter ao Senhor e o véu saiu aqui? Alguém pode dizer amém? O véu saiu, irmão. As escamas saiu, que é o véu. Você se converte ao Senhor, você começa a entender o ministério do Espírito. É o que Paulo pregou. Mente iluminada. Pensei que era quando levantava a mão. O curioso, irmão, saiu, a mente iluminou. Quando Jesus pregava na sua prática, olha o que Jesus falou. Quer ver? Vamos lá? Quer ver? Vem agora fresquinho na mente. Abre João, capítulo de número 7, versículo 37 ao 39. Vamos entender. Jesus, ele pregava sobre o Espírito, irmão, e até os discípulos não entenderam. Não entendiam, irmão. Vamos ler aí. João 7, 37 ao 39. No último é o mais importante dia da festa. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Olha, presta atenção, irmão. Parou, depois você continua. Só para os irmãos entenderem. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A religião aí fora, quem quer aceitar Jesus? Jesus não está falando disso não, irmão. Nós vamos entender agora o que Jesus está falando. Continua, 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Jesus usando as Escrituras, irmão. Olha só, vai, continua. Do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos ver por que ele está falando isso aí. Agora vai vir a chave da vitória aí. 39. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberia os que neles creram. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Tá vendo? Jesus não tinha se glorificado, o ministério do Espírito não tinha ainda, porque Jesus estava na carne. Jesus precisava, né, ser glorificado para o ministério do Espírito, a nova e eterna aliança ser posta em ação. Por isso que houve a transição lá da lei para o ministério do Espírito. Irmãos, é muito importante nós entender isso. Agora nós vamos entender que o versículo de número 17, ó. Versículo de número 17. Ora, o Senhor é o que, irmão? Espírito. Ô, irmão. Se eu for aqui citar mais vários versículos aqui, né? O tempo é corrido, não dá. E se eu fosse pregar sobre isso aqui, precisaria pelo menos de 2, 3 vídeos. É muito versículo. Então, olha só, versículo de número 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Aqui, o Espírito do Senhor está aqui, cada um tem a liberdade de adorar a Deus no Espírito. O que é no Espírito? Na ressurreição, nos benefícios, no crer, né? Quer ver? Olha o que Jesus falou, veio fresquinho agora. João 6, 28 e 29. Vamos ver o que Jesus falou? É no crer, irmão. Não é nas obras, é no crer, né? Romanos 6, 11, 6 diz lá que, né, se não for pela graça e não é pelas obras. Se for pelas obras, a graça não seria graça. Não é assim que está escrito lá? Olha aí, olha o que Jesus falou. E então lhe perguntaram: o que precisamos para realizar as obras de Deus? Pode continuar. Continua. Jesus respondeu: a obra de Deus está crer naquele que me enviou. Tá vendo? É só crer. Precisa de alguma obra, irmão? Não. Só crer. Por que que Paulo falou em Gálatas 2, 21? Eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça provém da lei, que é as obras, segue que Cristo morreu em vão. Quer dizer, se eu faço obra, eu anulo o ministério do Espírito. E a minha mente aqui não é mente de Cristo, é mente de Moisés. Eu estou prostituindo com Moisés, casado com Cristo, se prostituindo com Moisés.
O estelionatário espiritual na prostituição. Casado com Cristo, Cristo como se diz, é o cabeça. Cristo é o cabeça. Cristo é o marido. Paulo falou isso. Você já viu Paulo falar isso aí? Cristo é o marido? Então esse negócio que o povo usa aí, eu estou fazendo a obra de Deus. Qual? Que a obra já foi concluída, né? Foi completa na cruz. Qual obra? Eles perguntaram, Jesus respondeu. Você pode fazer uma obra, amar o próximo, ajudar um próximo, isso é uma obra. Aí amar o próximo é os mandamentos. Mas jejum é obra? Dízimo é obra? Batismo é obra? Tudo isso aí, a antiga aliança, já foi eliminado, esses rudimentos, irmão. O ministério do Espírito é crer, é pela fé. Quer ver? Olha o que Paulo falou aí. Quer ver? Olha o que Paulo falou aí. Romanos 1:5. Olha o que Paulo falou. É muito importante isso aí, irmão. Ó. Olha o que Paulo falou em Romanos 1:5. Vamos entender? Vem fresquinho na mente. Por meio de Cristo, Deus os deu honra de ser apóstolo do serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a Ele. Olha só, irmão. Através da fé. Obediente a Cristo através da fé. O que é ser obediente a Cristo? Acreditar na ressurreição de Cristo, os benefícios. Que você é salvo pela graça, que você é mais que vencedor, que você é abençoado, que você é predestinado, nenhuma condenação há no teu espírito. Isso é crer, irmão. Você não precisa ser batizado, né, nas águas, né, para aniquilar o pecado, para tirar pecado. Cristo já tirou, né, o pecado num único batismo, Romanos 6, 3 e 4, né? Não sabeis que vós foi, como se diz, sepultado no corpo de Cristo pelo batismo, irmão? Hein? O batismo ali, o sangue de Cristo nos batizou, né, eternamente, futuramente. Olha só, o sangue de Cristo batizou, né, tantos os do passado, que na sua ressurreição os mortos ressurgiram, Mateus 27, versículos 50 e 51, e todos que estavam no pó dormindo ressuscitaram, irmão, e apareceram muito em Jerusalém, né? Então ele salvou do passado, salvou do presente do judeu, né? Salvou o gentil que estava lá pela graça, e nós viemos abençoados. Por isso que nós somos predestinados e somos filhos, amém, querido? Então, o Senhor, Ele é Espírito, e é onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo 18 para fechar, irmão. Não atentamos nós nas coisas que se veem. O que se vê, irmão? Batismo, dízimo, né? Campanha, o pregador que unge com óleo, o pregador que dá o tijolinho, o pregador que dá a chave da casa, o pregador que unge a chave do carro, o pregador que a toalha ungida, que é caneta ungida, o óleo ungido, né? Todas essas coisas que se veem, todas essas coisas aí Cristo tirou no seu corpo, né? Você lembra lá em Lucas 17, 20? O reino de Deus não vem com aparência exterior. Então tudo que vemos é aparência exterior. Isso aí Cristo já tirou no seu corpo. Amém, queridos? Então, só para os irmãos entenderem. Não atentamos para as coisas que veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são o que, irmão? Eterna. Quantos podem aplaudir a Cristo aqui? Vamos orar, Senhor Deus, Pai querido. Obrigado, meu Deus. Nós tenhamos uma linda semana aí, abençoada. Senhor, abençoa, Senhor, né, continua abençoando todos os inscritos do canal, aquele que vai assistir este vídeo, meu Deus. Toda a família na terra, todos abençoados, todos os filhos predestinados, o nosso irmão, o nosso próximo, que é toda a imagem e semelhança do Senhor, que são os Espíritos. Muito obrigado nessa tarde, por esta reunião no Ministério do Espírito, para a identificação deste canal, meu Deus, né? Antônio Oliveira 080, que está cada vez mais crescendo, meu Deus. Muito obrigado por os ministérios do Espírito, que é o ministério da fé, do entendimento. Obrigado nessa tarde, amém e amém. Amém. Vamos lá, aplaudir mais uma vez a Cristo. Amém. Glória a Deus.